Olá, espero que estejam todos bem e hoje vamos dar continuidade à jornada do nosso herói, o louco, nesse estudo básico sobre o tarô. E hoje veremos então a carta, o arcano ou o arquétipo da justiça. E como sempre, para começar o estudo, eu trago aqui a carta do tarô de Marcélia e a carta do tarô mitológico, que são as nossas duas referências em termos de tarô, né? Tem algumas coisas em comum entre as duas cartas, né? A famosa balança da justiça aparece aqui nos dois símbolos, a espada e, enfim, é uma carta, eu considero uma carta tranquila, né, de se entender. E, inclusive, penso que esse nosso estudo deve ter até um tempo mais reduzido em relação aos outros aí, que a gente, em alguns casos, demoramos até uma hora, né, de gravação. Então, vamos conhecer a justiça? Vamos. Como de hábito, para entrar no clima, trazendo aqui uma poesia escrita por Cristina Guedes, com o título de Mão de Libra. A balança algoz que trago na mão esquerda não pesou nenhuma ranhura da tua grandeza. A balança algoz que trago na mão esquerda não é a mesma que me roubou a emoção, nem a que equilibrou a lei da razão. A balança algoz que trago na mão esquerda é a verdade derradeira, contente de ser vertiginosa, memória lícita, primeira. E circulando esboçada, a balança algoz foi se fazendo noviciada. Porque no teu peito imaturo foi inflamada, como febre tecida em palavra. A simbologia presente na Carta da Justiça, como não podia deixar de ser, ela tem uma natureza muito associada à formalidade, né? A justiça é uma coisa muito formal, protocolar, né? Quando a gente, por exemplo, forma um processo né, judicial e tal, há um protocolo, um número e uma sequência protocolar, né, um trâmite que deve ser seguido. Então, como no tarô tudo é simbólico, já é uma coisa que a gente pode trazer para conhecer essa carta, né, para destrinchar as categorias que estão ali dentro, para a gente ir extraindo e passando então a conhecer esse arquétipo, né? Então isso daí é bem esperado, né? Esse tipo de análise em relação à Carta da Justiça, né? A natureza dela é protocolar e formal. Interessante aqui a gente analisar esse aspecto aqui dessa balança, né? Onde eu gostaria da gente pensar qual das duas coisas pesa mais numa decisão da justiça, né? A parte do coração ou a parte da razão? A emoção ou a lógica racional, né? No caso da Carta dos Namorados, a escolha, vocês devem se lembrar bem, tinha que ser de todo o coração, né? Só que, se a justiça fizer isso nas suas decisões,
ela vai correr um risco muito grande de ser injusta, né? Porque a análise que antecede a sentença, ou seja, colocar nessa balança, né, os elementos desse processo, né, não pode ser conduzido de forma com o coração, né? Isso tem que ser algo com muita razão, né? Então, quando a gente coloca na balança da justiça o cérebro e o coração, é óbvio que ela tem que pesar mais aqui do que aqui, senão a sentença ela vai correr um sério risco de não ser uma justa sentença, né? E o que a gente espera da justiça como um símbolo é que ela seja justa, né? E né, a gente sabe que quando a gente sai do tarô, que a justiça não é justa, né? Mas como no tarô tudo é simbólico, não faria o menor sentido a gente trazer uma justiça injusta, né, como um símbolo. A gente pode até partir para esse viés quando falar da justiça na sombra, né? Então a gente agora está extraindo as categorias dentro do aspecto luz desse arquétipo. Então, além de protocolar, de formal, a justiça ela se baseia no equilíbrio da razão, né, para poder ter a garantia de que a sentença vai ser uma sentença justa, tá? Então, no caso da justiça, o coração vai ficar de lado, ao contrário da Carta dos Namorados. Obviamente, a justiça fala de direitos e deveres, né? Não, não existem só deveres e não existem só direitos. Então, toda análise simbólica desse arquétipo deve considerar essas duas faces, né? Tanto em relação aos direitos como aos deveres, porque quando a gente traz essa carta para a nossa rotina do dia a dia, ela basicamente ela traz para a gente o momento onde a gente precisa pesar, né, nessa balança da justiça, né, os elementos que constituem a situação e para a gente poder tomar uma decisão, né? Então, nessa decisão, a gente precisa elencar não só aquilo que nos contemplam, né? Que nos presenteiam como se fossem direitos, mas a gente precisa colocar nessa balança o que seriam os deveres também, né? Em outras palavras, a gente vai sempre colocar os prós e os contras, né, como nessa análise, como os elementos básicos que vão estar nessas balanças. E aí, para onde a balança pender, a justiça vai trazer vai trazer um resultado, né? Uma resultante que dê a tranquilidade, o equilíbrio necessário para que essa escolha seja feita. Hoje em dia, é muito mais apropriado a gente se colocar, né, em questões ideológicas e políticas dentro dessa premissa que o professor Alisson Leandro Mascaro traz nessa obra aqui, a Filosofia do Direito. Ele traz uma proposta teórica que ele diz que são os três caminhos filosóficos.
Ao invés desse negócio de direita, de esquerda, né, que é muito incoerente, porque esse espectro político ideológico ele tem várias nuances, várias particularidades, onde um grupo não pode ser colocado no mesmo balaio que o outro. Né? Tipo, o espectro da esquerda é uma bolsa com todo mundo ali dentro. E a esquerda dentro da esquerda existem compartimentos, né, distintos. E o mesmo acontece com a direita. Então, essa proposta aqui dos três caminhos jus filosóficos é muito mais coerente, muito mais satisfatória. Né? Então, seriam três caminhos onde quem pensa como um ser humano que vive na idade contemporânea, como nós, fatalmente vai se situar dentro de um desses três caminhos. Né? Quando a gente diz, por exemplo, que as coisas são do jeito que são, porque Deus quis, né? Filosoficamente a gente não está pensando como pessoas da idade contemporânea, a gente está pensando como pessoas medievais. Né? Esse conceito teológico vem lá da Idade Média. Então, para a gente analisar essa carta da justiça, ela fica muito mais fácil o entendimento partindo dessa concepção aqui, né? Onde a gente tem três caminhos filosóficos. E a justiça, né, vai estar inserida num deles, onde a maioria das pessoas da população estão incluídas. Né? Pessoas que seriam da esquerda e da direita, parte da esquerda e parte da direita, estão incluídas nesse caminho majoritário em termos de quantidade de pessoas, né? Que seria, então, o caminho jus-filosófico. Jus-positivista, melhor dizendo. Então, a gente tem o jus-positivista, o não jus-positivista e o progressista. Então, a Carta da Justiça, ela trata do caminho jus-positivista, segundo essa proposta do professor Alisson Mascaro. Esse livro é muito legal. Ele traz a filosofia, né, em relação à justiça desde da antiguidade clássica. Muito legal de ler. Recomendo esse livro. Então, essa Carta da Justiça estaria incluída simbolicamente dentro desse aspecto juspositivista. O que seria esse aspecto juspositivista? Esse aspecto juspositivista, ele engloba a manutenção do Estado democrático de direito, onde as pessoas entendem que a submissão às regras, né, às leis, à Constituição, é o melhor caminho para almejar dias melhores. Enquanto que o não juspositivismo e o progressismo entendem que essa via não é uma via satisfatória. Isso não podia ser de outra forma, porque a justiça, né, o direito que existe hoje, ele foi criado para defender os interesses das lideranças dos estados nacionais. Então, toda a legislação existente, ela cumpre um papel de defender esses princípios. Né? Tipo, propriedade privada, a igualdade e a liberdade para fazer contratos jurídicos, né? O sujeito de direito, e por aí vai. Né? Então, essa carta, esse arquétipo, nos remete a esse juspositivismo, né? A definição, o entendimento, melhor dizendo, de que
a via eleitoral e a via normatizada, né, pelas leis, pelos decretos, pela Constituição, é a melhor via de se conseguir conquistas de direitos, por exemplo, né? Sociais, políticos, econômicos, etc. E aí, como a gente falou lá no início, né? Todas as duas cartas, tanto do tarô de Marcélia quanto do tarô mitológico, tem aqui a balança e tem a espada. Então, simbolicamente, né, para a gente conhecer esse arquétipo, a gente está conhecendo a justiça, né? Então, me parece coerente que a balança aqui simboliza a questão dos pesos que vão ser colocados ali, né, antes que a sentença seja dada. E a espada, ela vai representar simbolicamente a questão da sentença propriamente dita. Tanto uma quanto a outra tem esses dois elementos aqui. Certo? E lembrando sempre que nunca isso pode ser feito com o coração, sim com a razão. Se essa carta pudesse ser resumida numa palavra só, essa palavra certamente seria o equilíbrio, né? É a carta do equilíbrio, assim como a imperatriz, por exemplo, é a carta da prosperidade, né? Então, e isso é uma coisa muito lógica, né? Porque como que uma sentença vai ser dada sem que haja equilíbrio, né, por parte de quem dá essa sentença? Então, numa leitura de jogos, quando aparece a justiça, a gente pode sair para essa questão legal, né? Às vezes entram questões de documentação, por exemplo, se o tema trazido para o jogo é de uma compra de um bem, né? Então é interessante que se examine toda essa documentação, etc. Mas a gente nunca pode tirar dessa interpretação, dessa leitura, o aspecto do equilíbrio que essa carta está pedindo para o consulente encontrar. Né? Exatamente porque não existe como um juiz, uma juíza, dar uma sentença fora de um equilíbrio. Né? Lembrando aqui que na jornada do louco, ele passa, né, ele se depara com várias cartas, com vários arcanos, com vários arquétipos. Né? E é muito comum nos livros de tarô e nos vídeos que a gente vê, né, em cursos e tal, falar o seguinte, que o louco ele precisa aprender 4 virtudes, né, e passar por 4 desafios. Né? As virtudes estariam associadas com a carta da justiça, que é a que a gente está vendo agora, do eremita, da força e da temperança. E os desafios com a carta do enforcado, da morte, do diabo e da torre. Né? Então, quando a gente fala em virtudes, a gente leva muito para essa questão ética, moral, né? Principalmente na carta da justiça. Né? Então, a virtude aqui seria a virtude do equilíbrio, da justiça propriamente. Né?
porque a justiça é uma grande virtude que uma pessoa pode trazer dentro da sua formação ética e moral. Então, a gente, quando extrai essas categorias da Carta da Justiça, né, vem, obviamente, como camadas, né, daquela cebola, a moral e a ética. E às vezes a gente confunde uma coisa com a outra, então eu estou trazendo uma definição, né, para a gente perceber o que é uma coisa e o que é a outra coisa. Né? Então aqui a moral ela vai estar associada com a cultura e os costumes da população, enquanto que a ética é justamente uma reflexão sobre a cultura e os costumes da população. Né? Então aqui, ó, vou ler para a gente amarrar direitinho. A moral refere-se ao conjunto de normas e regras, né? A questão das leis, né? etc., baseadas na cultura e nos costumes de determinado grupo social. A cultura aqui, ela vem num aspecto bem amplo, bem mais amplo do que a questão do grau de instrução. Né? A cultura está muito associada com as coisas típicas, né? de um grupo de pessoas que pertencem a uma dada comunidade. Né? Enquanto que a ética, ela vai filosofar, vai refletir sobre essas regras que norteiam essa sociedade. E é justamente quando a gente está em algum dilema da nossa vida, né, sem saber se a gente faz algo ou não, é que a Carta da Justiça traz essa questão da ética e da moral, né, como um pano de fundo para facilitar essa tomada de decisão. Né? Porque cada escolha gera uma responsabilidade, gera uma consequência. Né? Então é muito comum a gente ter essa simbologia quando a dúvida que está, né, nos tirando do sossego tem a ver com questões éticas e morais. Tanto que é muito comum a gente falar que a gente tem um anjinho no ombro e um diabinho no outro ombro, né? Então, a Carta da Justiça traz muito essa questão, né? do dilema, da decisão a ser tomada, levar muito em consideração essas duas coisas, que é a ética e a moral. Então, por exemplo, quando a gente vai atender uma pessoa, lá na introdução, eu falei que a gente não pode ser preconceituoso, que a gente não pode colocar no jogo as nossas opiniões, o nosso entendimento sobre essa questão ética e moral. Né? E a gente precisa apenas ler o jogo. Né? Então, por exemplo, se a questão que o consulente está trazendo tiver alguma relação com o fato de pular ou não pular cerca, né? Que é uma gíria que a gente usa. Trazendo um exemplo aqui que acontece muito quando a gente lê jogos. Né? Então, a pessoa tem alguma relação afetiva e tal, e aparece uma terceira pessoa. Né? E aí essa pessoa traz isso para o jogo. Então, quando a gente lê um jogo, o que a gente vai falar
tem que se restringir única e exclusivamente àquilo que o jogo está trazendo para a gente. A gente não pode colocar nessa leitura o nosso código moral, o nosso sistema de crenças e valores, porque cada um tem o seu, né? O que é ético e moral para mim pode não ser para outra pessoa, né? E aí, quando o questionamento é esse, pula ou não pula a cerca? Se aparecer a carta da justiça, qual seria a resposta para essa pessoa? O que vocês acham? Não pula, né? Se pular, vai dar problema. Então, é como se essa pessoa fosse sofrer sanções simbolicamente análogas às sanções que a justiça impõe a um delito. E, às vezes, esse tipo de procedimento pode também trazer consequências, inclusive legais, né? Então, saiu a carta da justiça, olha, o jogo está dizendo aqui que a possibilidade de dar problema e tal, e a gente vai discernindo né, elaborando esse processo de leitura e transmitindo para o consulente as informações que o jogo está trazendo. E se ao contrário, ao invés da justiça, a carta do diabo, por exemplo, que a gente ainda não viu, mas só pelo nome, né, a gente já sabe que é o contrário, né? Em relação às questões éticas e morais, essa carta aqui não está nem aí. A gente vai ver lá na frente que a carta do diabo, entre várias outras coisas, ela tá associada a questões ilícitas, né? O diabo ele é realizador, mas ele não mede os caminhos que ele traça para conseguir os seus objetivos, né? Então, é um exemplo aqui prático de como que a gente, num jogo, a gente pode oferecer a quem está do outro lado, né, elementos que façam com que aquele jogo não só sirva como uma questão de autoconhecimento, como também de bússola de orientação para tomadas de decisões futuras. Ok? Então, além dessa questão de documento, de problemas com a justiça, né? No exemplo que a gente deu lá na compra de um bem, né? Então, a carta, ela atua em todos os setores da vida, né? Não só na questão material, como também em situações, por exemplo, de relacionamentos. Então, do que a justiça fala dentro desse contexto? De paixão ou de fidelidade? Né? A justiça tem que ser o quê? Fria, imparcial, equilibrada. Né? Isso tem alguma coisa a ver com paixão? Obviamente que não. Mas e com fidelidade? Totalmente. Existem jogos que as pessoas pedem para saber o contexto de uma relação, né? Vocês devem lembrar que um dos exemplos que eu dei lá na parte de introdução é a tiragem chamada Estrela de Nostradamus, né? Essa estrela de Nostradamus, ela é muito usada para trazer, né, espelhar o contexto de uma relação afetiva, onde as 3 cartas que formam um triângulo vai falar do homem, né, e as outras 3 cartas que formam um outro triângulo vai falar da mulher ou da outra pessoa, né, envolvida nesse casal, que não precisa necessariamente
ser um casal heterossexual, né? Então, quando a justiça aparecer, né, ela não vai estar falando em hipótese nenhuma de paixão. Porque simbolicamente, né, se a justiça é fria, se a justiça é racional, ela não traz essa motivação que parte do coração. Né? Muito pelo contrário. Então ela fala de fidelidade. Né? Eu espero que isso esteja muito claro, né? Muito fácil de entender. Relações estáveis, né? E compromissadas, duradouras. Né? Com o tempo a gente sabe que essa questão da paixão ela vai tomando outra dimensão. Né? Então, o sentimento ele vai sendo canalizado, vai sendo sublimado, e aí a Carta da Justiça ela tem mais essa conotação. E falando nisso, já está quase na hora da gente começar a fazer práticas de jogos, né? Precisa já começar a pensar nisso, né? Chegou aqui a Marie. Marie quer aprender a jogar tarô. Então, extraindo categorias da Carta da Justiça, sempre que ela aparecer, a gente nunca pode excluir essas possibilidades, né? Em relação à justiça propriamente dita, como ações judiciais ou problemas com a justiça. Né? Então, tem muitas situações que as pessoas trazem, inventário, né? Divórcio, tipo, saber se uma proposta de emprego, ela dentro dessa questão da moralidade, se ela está bem inserida. É óbvio que sim, né? Ao contrário, também a gente pode comparar aí com a carta do diabo, num questionamento desse tipo. Recebi uma proposta de emprego, mas eu não conheço as pessoas, eu estou meio preocupado com a índole e com a seriedade dessa, né, com a política, né, com a filosofia dessa empresa. Né? Então, em relação a isso, está ok. E por outro lado, olha, se você for fazer prestar algum serviço, né, então assim, que seja tudo tintim por tintim ali no papel, tudo documentado, né? Então, muita atenção com essa parte de documentação. Isso também é um outro viés de orientação que esse jogo pode estar trazendo com a Carta da Justiça, né? Sim, eu acho uma carta muito tranquila de ser analisada. Né? E espero que vocês também. Então, para a gente começar a ter essa cancha, né, de treinamento, de prática, porque a gente só vai conseguir jogar e se sentir seguro jogando, praticando. Né? Então, eu trouxe aqui como exemplo aquela tiragem peladã ou em cruz, né, para a gente pensar aqui, por exemplo. Então vamos lembrar as posições das cartas, né, desse jogo, o que elas significam. E aí a gente vai tentar analisar com a justiça em cada casa desse jogo. Acho que é uma boa prática, uma boa atividade para a gente fazer. Então, dá uma pausa aí no vídeo, né, e pense, se a justiça estiver aqui na casa 1, o que a casa 1 é aqui? Influências do passado ou então alguma coisa que esteja atrapalhando. Se a justiça estiver na casa 2, o que a casa 2 representa? A casa 2 é o motivo principal do jogo, né? O cerne da questão que foi trazida. Se a justiça estiver aqui na casa 3, a casa 3 fala
de influências futuras. Então, o que a gente falaria para o consulente se aqui nessa posição aqui ele escolhesse a carta da justiça? E a casa 4, que é a base do jogo, né? Também a gente pode associar com um inconsciente, né? Ou seja, algo que essa pessoa desconheça dentro desse processo. Ou a base é algo que vai estruturar, vai segurar, vai alicerçar todo esse contexto que está sendo analisado ali. Né? Ou então, ela pode estar na casa 5, que representa a posição que a gente chama de cabeça. Aqui fala do mental, né? E o mental sempre pode ajudar ou atrapalhar na questão, e também o que está no consciente, né? Isso aqui ela conhece. Né? E aí a gente ainda pode levar isso aqui como um desejo, né? Do que está no pensamento dessa pessoa. Tá bom? Então, assim, dá uma pausa aí e procure o que vier. Né? Pense o que você falaria para o consulente se a justiça estivesse na casa 1, se estivesse na casa 2, na casa 3, na 4 ou na 5. Né? Porque o que a gente tem para extrair dessa carta é basicamente isso que a gente extraiu. Né? É que, principalmente o equilíbrio, imparcialidade, né? Ser justo, ser coerente, levar em conta as regras legais, né? A legislação, Constituição, leis, decretos, portarias, né? A questão formal, protocolar, que rege a vida social, né? E aí, em cima disso, tentar analisar esse jogo e colocando a carta da justiça nas 5 posições. Aí dá uma pausa, faz, e aí depois a gente vai ver o que poderia ser dito em cada uma dessas posições, tá bom? Então, por exemplo, aqui, assim, todo e qualquer jogo existe um milhão de possibilidades, né? E a gente vai falar o que a nossa intuição nos trouxer quando a gente estiver lendo o jogo, mas é o que eu sempre falo, nunca desrespeitando a posição que a carta está e o simbolismo dessa carta. Né? Então, se a casa 1 ela fala de influências do passado, eu posso dizer que é o que deu origem a essa situação que o consulente trouxe para a gente, que ele quer comprar um imóvel, por exemplo. Então, uma das coisas que a gente pode associar é que quem quer vender esse imóvel quer vender porque está com algum problema em questão de documentação. Né? Concordam? Influências do passado, carta da justiça, o que em relação à justiça poderia ter originado, melhor dizendo, esse contexto, né? O contexto é a venda do imóvel, compra pelo consulente, né, e venda de uma terceira pessoa que ele quer comprar. Então, olha, o que deu origem aqui é alguma coisa ligada com a justiça, né? Então, não dá para a gente afirmar, mas a gente pode levantar essa lebre, esse alerta. Olha, dá uma olhada direito na documentação desse imóvel antes de você tomar qualquer outro passo, tomar qualquer outra decisão em função de fechar esse negócio, e etc. Tá bom? E agora e vocês podem levar isso para outras possibilidades, tá? Isso aqui é uma dentre tantas outras. Vamos ver agora se a carta da justiça tivesse em outra posição do jogo. Casa 2, o cerne da questão, né? O presente, o momento atual. Então, a carta da justiça nessa casa 2 aqui
também pode significar o quê? Que ao invés de a origem estar no passado lá, e a conclusão vai ser praticamente a mesma, né? Aqui no caso não vai mudar muito o sentido da leitura. Olha, a casa, dá uma examinada na documentação da casa, né? Porque o que o tarot está trazendo aqui é que pode ter alguma coisa em relação a questões legais desse imóvel. Vê lá se está devendo IPTU, né, se está tudo direitinho, se está o condomínio pago, se está em inventário, se tem algum impedimento. Então, não fecha negócio antes de analisar essa situação. É praticamente a mesma, nesse caso, se ela tivesse na casa 1. E não vai variar muito em relação às outras casas, né? Por isso que eu falo que essa carta é uma carta tranquila da gente ler. Se tiver na posição 4, né? Na base da questão, basicamente a mesma leitura, né? Não tem para onde sair, né? Presta atenção na documentação desse imóvel, né? E sempre também a gente pode trazer a questão do equilíbrio, por exemplo, na casa 2, aqui nessa casa 4, né? Se a pessoa tiver com muita ansiedade, né, para realizar o negócio, o tarot também pode estar falando disso. É necessário que você, né, dê uma assentada, tipo assim, não leve o sentimento, não bota o sentimento em cima disso, né? Às vezes a família fica ansiosa, tem criança, compra o imóvel, e aí vai na emoção, e aí passa por cima desses detalhes importantes ligados à documentação desse imóvel. Se tiver na casa 5, né, da cabeça. Então, como eu disse, essa casa aqui está ligada ao mental, aí o consulente pode estar preocupado, né, com isso e não necessariamente isso está presente. De qualquer maneira, ele tem que levar em conta, né, seria um alerta que vem nele mesmo, né? E isso pode, se isso estiver vindo em forma de intuição, né, então merece uma atenção especial, né? E também essa carta pode estar falando que nesse momento é necessário que um equilíbrio emocional para que não haja interferências emocionais em relação a sentimentos para ele analisar essa questão. E, finalmente, se essa casa cai na casa 3, que fala das influências do futuro, né, o que a gente pode deduzir, já que o assunto é a compra de um imóvel? Cara, você vai comprar essa casa aqui e está arriscado lá na frente aparecer algum problema de documentação, por exemplo, né? Por exemplo, se o imóvel for uma posse, por exemplo, né? É muito comum no Brasil, né, transações imobiliárias com contratos de gaveta, né, em imóveis que são de posse. Aí ele compra esse imóvel, pode ser uma casa, né, e aí depois aparece o dono lá, olha, esse imóvel é meu, está aqui ó, o documento, você, por favor, e aí você vai perder o negócio, porque você está ocupando um imóvel que tem dono, né? E ainda está sujeito às sanções cabíveis, né? Por invasão de propriedade, essas coisas que eu não saco, porque eu não sou da área de direito, né? Então, assim, não é uma carta tranquila da gente abordar? Eu penso que sim, né? Então, basta a gente estar ligado com a questão da posição que essa
que essa carta está colocada. Se ao invés de compra de imóvel fosse alguma coisa em função de relacionamento afetivo, né? Então, aonde essa carta sair, ela traz essa questão de frieza, mas assim, é uma pessoa séria que você pode se envolver se a intenção for um envolvimento mais consistente, né? E por aí vai. Então, ah, extraindo o que essa carta pode nos dar, ela traz todo e qualquer tipo de interpretação ligada a essa questão protocolar da justiça, né? Além da questão do equilíbrio, que é básico na leitura dessa carta. Ela vai estar sempre pedindo equilíbrio para o consulente dentro do contexto que o jogo estiver falando. Né? Então, pode estar falando de uma petição, de um despacho, né, de um termo qualquer, dentro de um processo da justiça, uma certidão, ofício, intimação, mandado, sentença, seja lá o que for, né, faz parte dessa burocracia, né, documental das coisas. Né? Isso vale para um veículo, vale para... Né? Enfim. Normalmente a gente também fala da carta do tarô mitológico, né? Porque a gente trabalha com de Marsella ou com mitológico. Então, o livro do tarô mitológico traz que quem representa essa carta, né? A personagem da mitologia grega é a deusa Atena. É uma guerreira que tem lá suas questões muito ética, né? Diferente do Ares, por exemplo, da carta do carro, que ele quer sangue, ele quer guerra. Ela não, ela já é mais contida, já direciona essa questão de ser uma guerreira, mas com outros princípios, né? Mais nobres, mais sensatos, mais equilibrados. Né? Então, o piso dessa carta aqui, ele está sempre quando tem esses contrastes de cores, né, geralmente preto com branco, fala do inconsciente e do consciente, né? E aí a gente vai se remeter à questão da individuação, né? Que é quando o consciente vai se ampliando e vai tomando a área do inconsciente, né? A gente já viu isso bastante. A coruja, simbolicamente, seria a visão que essa deusa precisa, né? Um complemento a mais dentro dessa ideia de equilíbrio para poder dar a sentença correta. Né? A balança, o mesmo sentido do tarô de Marcella, né? Onde a gente vai pesar os prós e contras para tomar uma decisão, para dar uma sentença, e a espada representa o ato em si, né? da sentença, quando a sentença é dada. Né? E aqui tem um lance interessante, como que a Atena ela nasce. O Zeus, que é o pai dela, estava com uma dor de cabeça muito grande, desesperado. Aí ele pediu para abrir a cabeça dele com um machado para ver se a dor de cabeça melhorava. E quando isso acontece, surge Atena com gritos de vitória, né, e tal. Essas histórias da mitologia são muito interessantes, né? Eu gosto muito. A justiça na sombra, então ela vai... Também é muito fácil da gente deduzir, tirar, extrair essas categorias, né? Dessa simbologia. Vai falar de problemas com a justiça, desequilíbrio, frieza, né? A injustiça propriamente dita, ser injusto ou sofrer algum tipo de injustiça,
né, dentro de um contexto que o jogo estiver trazendo, né? Então, essa questão aqui de problemas com a justiça, a gente sempre precisa estar atento para trazer isso para o consulente, não necessariamente como se ele estivesse cometendo um delito, o que pode vir no jogo também, dependendo do contexto, posição e outras cartas, né, associadas. Mas sim para ele tomar cuidado com a decisão que ele vai tomar, porque ele pode sofrer um golpe, pode entrar numa fria, etc. Né? Então, assim, muito, eu acho muito tranquilo mesmo esse arcano. Não que ter problema com a justiça seja tranquilo, não que tomar um golpe seja tranquilo, né? Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que quando a gente vai trazer o conhecimento dessa simbologia para poder fazer a leitura do jogo e levar para o consulente informações importantes para que ele possa, né, usar disso como uma bússola de orientação nas suas decisões futuras. Curiosamente, os princípios da Revolução Francesa eu coloquei aqui na sombra da Carta da Justiça. Faz algum sentido isso para vocês? Né? Porque a propaganda que se faz da Revolução Francesa é do contrário, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, né? Só que o que houve na Revolução Francesa, na realidade, é que uma classe que detinha um poder econômico muito grande precisava também ter um poder político muito grande. Então, o sistema daqueles reis, né, o absolutismo, não interessava para eles, porque os privilégios, só quem tinha os privilégios naquela sociedade eram os reis e a nobreza, né, e o clero, o pessoal da igreja. Então, o resto da população, mesmo esse grupo que era a burguesia, eles não detinham de nenhum privilégio, né, e eles queriam se aproximar, pelo menos, dos privilégios que os nobres, por exemplo, tinham. Então, eles tinham princípios, né, que eles defendiam, e eles precisavam do resto do povo para poder lutar com eles, senão eles não iam conseguir vencer e derrubar o sistema daquela monarquia absolutista. Então, eles trouxeram esses termos, né, dissimuladamente para a população. Então, a população achava que liberdade era liberdade mesmo, né? O Haiti, que era uma colônia lá francesa, o pessoal achava que, por exemplo, a escravidão iria acabar, né? E todo mundo ia ser igual, e não era nada disso, né? Esses quesitos eram para validar princípios que essa classe defendia, que no caso a liberdade e a igualdade era em relação a aspectos da justiça, né? onde eles poderiam ter o mesmo acesso aos contratos sociais, né? que os nobres e o pessoal da igreja tinham. Então eles enganaram o povo, né? com essas palavras que para eles tinham um outro significado. Então eu achei que cabe isso daí na sombra da justiça como um simbolismo. Tá? A gente não está entrando no mérito da questão do fato histórico, a gente está trazendo isso. Então alguém pode utilizar nessa carta de um expediente que te leve a ter uma visão distorcida da realidade, quando na verdade você pode estar sendo passado para trás, sendo enganado. Né? Então, aí quando você está equilibrado, e quando você conhece essa formalidade, né, dos processos legais que estão envolvidos nesse contexto, você diminui os riscos de você ter problemas.
Então, os princípios dessa burguesia, né, dessa classe lá, era a igualdade, a liberdade para fazer negócios, né, contratos, a questão da propriedade privada, porque no absolutismo essa relação era totalmente diferente do que é hoje, e aspectos da família que trazem também questões éticas e morais de acordo com esses interesses, né? Por exemplo, patriarcado, monogamia, questão de herança, né? E foi daí que o Código Civil saiu, né? Exatamente dentro dessas premissas, desses princípios que esse pessoal defendia, que na realidade eles não queriam bem para aquele povo que ajudou a eles a vencer aquela revolução, mas os interesses eram para aquela classe que hoje é a que domina, né, que tem o poder político e econômico, não só no Brasil, como no mundo todo, né? Não só na França, né, onde foi a Revolução Francesa, como no Brasil e no resto do mundo, né? Então, em todos os estados nacionais, uma pequena parcela da população tem o poder econômico e, consequentemente, o poder político. E essas regras, essas normas, elas existem, elas foram criadas para defender esses princípios dessas pessoas. Se por acaso a gente for respingado, né, nós outros que não fazemos parte dessa elite, a gente, né, lamba os beiços, mas a intenção mesmo não é beneficiar a gente, né? A plebe, a humilde plebe. E aí, repito, tudo no tarô é simbólico, eu estou trazendo isso simbolicamente para a gente usar numa análise de jogo, numa leitura de jogo. Então, basicamente, o direito ele existe dentro dos moldes, né, atuais de sociedade para defender os princípios dessas elites, desses estados nacionais. Então, ele está na sombra da Carta da Justiça, por mais bizarro e estranho que pareça. Vocês podem ter certeza disso. Então, um Estado nacional, seja ele qual for, ele é uma sombra da justiça. Né? E quanto a isso, não tenho a menor dúvida. Jamais, em tempo algum, um Estado nacional vai estar criando essas regras em benefício da maioria que é explorada e oprimida. Muito pelo contrário. Né? Vai estar sempre direcionado para as elites desses Estados nacionais. E isso daí é regra, né? Não tem como fugir disso. E, obviamente, é uma coisa que é a sombra da justiça, porque a justiça na luz é justa. E essa justiça, né, esse direito, não é justo, né, de forma alguma. A gente sabe muito bem disso. Né? Um outro aspecto que a justiça traz na sombra é em relação à saúde. Tudo no tarô é simbólico. Então, na mandala astrológica, por exemplo, a casa 6, a casa do trabalho e da saúde. Caiu a justiça lá, dá uma olhada com carinho, vê qual é a carta que está fazendo o eixo oposto complementar, vê como é que está esse triângulo, porque isso pode representar o quê? O que que tem na mão da deusa Atena lá, ou então no tarô de Marcélia, né? A espada. A espada corta. Corte, simbolicamente, a gente pode estar associando o quê? Com uma cirurgia, tá? Então, é um dado aí que a gente pode extrair, sim, dessa carta na sombra. Está ligada a questões de saúde e a gente não pode descartar essa questão de uma cirurgia.
Em momento algum, o tarô ele vai fazer, né, às vezes, nunca, né, vai fazer, às vezes, de um acompanhamento médico, laboratorial, de exames complementares. Obviamente que não. Então, você não vai chegar para a pessoa e falar assim, você vai sofrer uma cirurgia. Não é isso, né? Mas, tipo, olha, dá uma olhada aí, vê como é que tá, né? Porque e aí você vai saber como passar esse tipo de informação sem ser irresponsável, né? E passar até por uma pessoa completamente idealista, sem nenhum tipo de fundamento, né? Mas é uma coisa que você tem que considerar quando a justiça aparece num jogo ligado com a saúde, né? Se for um jogo de 5 cartas, aquele jogo em cruz, sai a justiça lá no futuro. E a pessoa está perguntando sobre a saúde. Né? Como que a gente vai ler uma carta da justiça em relação à saúde e influências futuras? Né? Não tem como não considerar esse tipo de probabilidade. Então a gente vai falar em termos de perspectivas, em termos de energias psíquicas que estão rolando. Né? Em momento algum você vai falar que aquela pessoa vai sofrer uma cirurgia, não é isso. Mas que ela fique ligada, né? Que ela fique atenta e procure fazer algum tipo de esclarecimento no que tange a medicina mesmo, né? Então é isso. A gente posso falar para vocês com certeza que a gente conhece a Carta da Justiça, embora a gente não tenha extraído tantas categorias assim, como em alguns outros arquétipos. Então, a pergunta de sempre: como que essa justiça chegou para você, né? E também a questão da vivência da carta, que é importante, né? Espero que vocês tenham vivenciado bem a carta que a gente estudou na aula passada e que nessa semana agora vocês possam vivenciar bem essa carta da justiça. E aí eu proponho que a reflexão seja essa, para a gente vivenciar a justiça. Pense sobre qual é o seu conceito de justiça. Então, utilize das 4 funções básicas, né, do pensamento, do sentimento, da intuição, da sensação, e tente formular qual é o seu conceito de justiça. E também naquela prática de criar o próprio tarô, utilizando dessas funções psicológicas, eu entendi que a Maria da Penha seria uma personagem que poderia ilustrar bem esse contexto que a Carta da Justiça traz. Então, aqui, nossa querida Maria da Penha e outras informações que essa carta pode trazer, né? Então, questão de contratos, de leis, enfim, né? de dar sentença, levar em conta os prós e os contras antes de dar essa sentença. Então é isso. Eu espero que estejam gostando do curso, que esteja sendo bom, esteja sendo útil na questão tanto de autoconhecimento quanto de bússola de orientação e que a gente possa dar continuidade, né, a esse nosso estudo. Agradeço mais uma vez a força que eu estou recebendo, os feedbacks, né, as mensagens e tal. Então é isso. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Maria, dá tchau para a turma lá. Dá. Tchau, tchau, tchau.